No vídeo de hoje eu vou apresentar a correção de um desafio que eu fiz lá nos stories no Instagram sobre português para social media. Foi algo que me pediram muitas vezes por lá. Se você não é social media, fica aqui no vídeo também, porque os exercícios que eu passei apresentam algumas inadequações que são muito comuns no dia a dia. Tenho certeza que você vai aproveitar. Bora? Hello, eu sou a Nina Neves e hoje nós vamos corrigir os exercícios do desafio de social media que eu deixei lá nos stories no Instagram. Se você não faz ideia do que eu estou falando, é porque você não deve me seguir por lá. Eu vou deixar aqui embaixo então o meu arroba. Todas as quintas-feiras eu deixo um desafio que fica ao ar 24 horas para você desafiar o seu português, para ver como é que você está dominando o seu português do dia a dia. Vamos começar? Bom, exercício 1 era esse aqui. Quanto mais específico você for, melhores ficam as condições para a gente estar trabalhando. E eu perguntei se estava adequado e por quê. Vamos começar a falar do gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal dos verbos. Sabe quando o verbo traz aquele NDO no fim? Falando, escrevendo, brincando, comendo. Esse NDO, ele indica que o verbo está no gerúndio. Ele indica uma ação que está em movimento. Algo que tem uma duração determinada. Ou ainda uma ação não terminada. Então, o gerúndio ele tem uma função, tá? É uma forma nominal. Ele existe, pode usar, se utilizar corretamente. Por exemplo, amanhã, enquanto você estiver viajando, eu estarei trabalhando. Tudo correto por aqui. Temos duas formas no gerúndio acontecendo simultaneamente. Enquanto você estiver viajando, eu estarei trabalhando. Viajando, trabalhando. Gerúndio, correto. Tudo certo. Agora, vamos falar sobre gerundismo. Gerundismo é essa moda de usar o gerúndio em excesso. Muito difundida pelos operadores de telemarketing. Certeza que você sabe. Ai, senhora, que hora eu posso estar ligando então? Ai, vou estar passando para o setor financeiro. Sabe isso? Gerundismo. Isso não é o uso do gerúndio de uma forma adequada. Vamos para um exemplo que sempre fica melhor com exemplo. Amanhã, enquanto você estiver viajando, eu vou estar trabalhando. Veja isso. Aqui temos o verbo ir, o verbo estar e o verbo trabalhar. Agora eu te pergunto, para quê? Para que você usar 3 verbos para falar a mesma coisa? Dá para usar um verbo, dá para usar 2 verbos no máximo para falar o mesmo. Enquanto você estiver viajando, trabalharei. Olha, enquanto você estiver viajando, vou trabalhar ou estarei trabalhando, como foi o exemplo que eu trouxe anteriormente. Para que 3 verbos, gente? Isso é gerundismo, é o excesso de gerúndio. Captou? Quanto à resposta do exercício, como que fica? Quanto mais específico você for, melhores ficam as condições para a gente trabalhar e não estar trabalhando. Ainda nesse exercício pode surgir uma outra dúvida. E o uso de agente pro? Pode? Pode. Ó, seja feliz com a gente. Agora, o que não pode? Você usar a gente com a conjugação de nós. Porque, na prática, a gente equivale a nós, né? A gente vai ao shopping. Nós vamos ao shopping. Na prática, essas frases, elas se equivalem. Porém, quando você usa a gente, a conjugação é da terceira pessoa do singular, referente a ele, ela, e não a nós. Então, eu nunca posso falar assim, a gente vamos ao shopping. A gente vai ao shopping. Vamos colocar aqui aquele exemplo que eu já trouxe anteriormente para ficar bem claro. Quanto mais específico você for, melhores ficam as condições para a gente trabalhar. Esse é o adequado. Qual que é o inadequado? Quanto mais específico você for, melhores ficam as condições para a gente trabalharmos. A segunda está inadequada porque a conjugação do verbo está se referindo a nós e não a gente. Mas se você conjugar certinho, ó, pode usar a gente à vontade. Seja feliz. Segundo exercício, contrate uma social media para você arrasar nos conteúdos. A inadequação aqui é ortográfica. Arrasar, arrasou, arrasei, tudo com S, gente. Ai, mas eu tenho um problema para escrever as palavras. Eu nunca sei como que eu faço para escrever. Aí eu tenho que ficar checando? Tem
Tem duas formas de você fazer essa checagem. Ou você vai diretamente para o dicionário, você checa como é a ortografia da palavra e também aproveita para checar a definição, se é aquilo mesmo que você quer falar. Ou você vai para o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Não sabe o que é isso? Vou te ensinar. É muito simples. Você vai entrar no Google, vai digitar VOLP, V-O-L-P, vai encontrar lá Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras. Daí, entrando no VOLP, você vai para a área de busca. No espacinho que tem para busca, você vai digitar a palavra que você quer. Arrasar com Z, por exemplo. Aperta buscar. Nenhum resultado encontrado. Provavelmente a palavra é escrita com outra letra. Vamos ver com S. Arrasar, buscar, resultados encontrados, palavra arrasar, verbo. Então é assim que você consegue checar qual a ortografia de uma palavra. Ou você checa pelo VOLP, ou você checa pelo dicionário, ou ainda você começa a ler com frequência, porque quanto mais você lê, mais vasto fica o seu vocabulário. Certo? Exercício 3. Por que você deve contratar um social media? Duas observações nessa questão. A primeira, a maioria acertou. Por quê? Junto. Para fazer uma pergunta? Toda vez que nós vamos fazer uma pergunta, e nessa pergunta a gente consegue substituir por qual motivo, é o porquê separado, sem acento. Mas tem uma segunda coisa que passou despercebido e apenas uma pessoa se atentou para isso. Social media escrito com letra maiúscula. Gente, por mais orgulho que você tenha da sua profissão, sinto muito, mas profissões não são nomes próprios e, portanto, são sempre escritas com letra minúscula. Independente de qual profissão você tenha, letra minúscula. Aqui, social media estava escrito com letra maiúscula, isso também tem que ser corrigido. Portanto, o correto fica: por que você deve contratar um social media? Porque separado sem acento, social media tudo minúsculo. Questão 4. Entendi, mas por que a senhora quer cancelar o contrato? PQ, a senhora quer cancelar o contrato? PQ, gente, faz o favor, né? Amores da minha vida. Se vocês não têm o domínio do uso dos porquês, só tem uma coisa a fazer: estudar. Não tem almoço grátis. Se você não domina o uso dos porquês, ou você muda a sua frase, ou você coloca por qual motivo, sei lá, se vira, mas não vai me colocar a abreviação para o seu cliente. Algo que você tem sempre que se atentar. O seu cliente você tem que tratar muito bem, você tem que ser o mais assertivo possível na sua comunicação e jamais usar esse tipo de abreviação. Então, gente, a abreviação está fora de cogitação. Nesse caso aqui, qual que era o porquê correto? Estamos fazendo uma pergunta e eu consigo substituir por qual motivo. Por qual motivo a senhora quer cancelar o contrato? Então, é o porquê separado, sem acento, como a gente já viu no exercício anterior. Nada de PQ. Exercício 5. Obrigada a todos e tenha uma boa semana. Aqui, novamente, temos duas observações. A primeira observação é com relação ao obrigada. Se for uma mulher agradecendo, obrigada. Se for um homem agradecendo, obrigado. Como nesse exercício tem a figura de uma mulher, obrigada, está ok. Então, não é obrigada o problema. A segunda observação, concordância. Todos, não está no plural? Tá. Então, esse verbo está no singular por quê? Me conta. Se todos está no plural, o verbo tem que ir para o plural também. Obrigada a todos e tenham uma boa semana. Concordância é sobre isso. Todos os elementos de um período, eles concordam. Vamos lá, gente, todo mundo, vamos concordar aqui. Todo mundo feminino, todo mundo singular, tá bom? E vai todo mundo no feminino singular. Vai artigo, vai pronome, vai verbo, feminino singular. Isso que é concordância. Os elementos concordarem, estarem de acordo dentro de um período. Qual que é a resposta correta? Já esqueci. Obrigada a todos e tenham uma boa semana. Chegamos à sexta e última questão. E essa aqui, meu bem, segura seu queixinho aí porque o bichão vai cair, porque ó... Vamos ao exercício. Quero deixar meu muito obrigado a todos que me ajudaram nessa trajetória. Com amor, Lúcia. Lúcia falando. Temos aqui uma e apenas uma inadequação.
E eu estou falando, obviamente, de quem? Dela, da crase. Crase, antes de todos, palavra masculina, no plural ainda? Nada a ver, né? Nós sabemos que o quê? A crase, ela é a junção de dois as. Que as são esses? O a preposição e o a artigo, que é de uma palavra o quê? Feminina. Então, salvo exceções, eu não tenho crase antes de palavra masculina, então nada a ver essa crase antes de todos. Aí você deve estar pensando assim, não, peraí. Você acabou de falar, a mulher, quando ela agradece, é obrigada. Quem assinou foi a Lúcia, querida. Pois bem, antes de eu entrar nessa explicação, se você está gostando de tudo que viu até agora, se você aprendeu, se você está curtindo esse conteúdo, você vai agora me dar um like aqui embaixo, porque você vai esquecer depois que eu sei. Foi? Deu like? Então bora. Gente, por incrível que pareça, a expressão meu muito obrigado é invariável. O que isso quer dizer? Independente de ser homem ou mulher, todo mundo vai falar obrigado. A professora de português dando uma notícia para os alunos, hoje de ação. Meu muito obrigado, meu obrigado é invariável. Por quê? Vamos à explicação? A palavra obrigado, sozinha e obrigada também, é um adjetivo utilizada quando a pessoa está agradecida por algo. A expressão meu obrigado, o obrigado não é mais adjetivo, ele virou um substantivo ali, por causa do pronome meu. Então, ela é invariável. Toda vez que você tiver meu obrigado, é invariável. E ó, beijo, durma com essa, sinto muito, mas é isso. A resposta correta fica: quero deixar meu muito obrigado a todos sem crase que me ajudaram nessa trajetória. Com amor, Lúcia. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido bastante também. Coloca aqui nos comentários quantos exercícios vocês acertaram e qual foi a correção mais bizarra. Apesar de que eu já sei qual. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar fera no português do dia a dia, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também me seguir lá pelo Instagram, porque todas as quintas-feiras eu faço esses desafios que ficam nos stories por 24 horas. É isso por hoje, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho e fui!